barulho aqui, o barulho interno que assusta, porém conforta, pois é uma das poucas coisas verdadeiras que há ainda. Esse é um barulho que decidi abraçar quando renunciei à coroa ou o desassossego de viver conforme as expectativas alheias. Esse doce barulho veio após eu deixar de viver as ambições de terceiros para viver a minha quietude, ao lado da minha fiel companheira, solitude. Quando caí por terra, já estava deleitando-me com o sabor do silêncio. Percebi que ali, naquele barulho, se encontrava a paz. É difícil aceitar o eu, porque meus defeitos me afogam e ofuscam minhas qualidades, e assim a timidez se torna incontornável, e minhas vontades abrem margens para os enquadramentos alheios. Nesse ponto, deixo de ser eu e aceito as versões que criaram de mim. Já tem um tempo que eu venho refletindo sobre diversas coisas, e uma das reflexões que mais se passou na minha mente nos últimos anos foi a aceitação do eu. Como é difícil aceitar ser eu mesmo. A gente vive conforme as expectativas dos outros durante muito tempo e o arrependimento muitas vezes bate no futuro. E o quanto antes a gente toma consciência disso, melhor é para a nossa paz interna, para a nossa serenidade e assim também para o nosso equilíbrio mental. Nesse vídeo eu vou falar sobre a minha experiência própria de aceitação do eu e como os ambientes afetam o nosso comportamento, e no final eu darei 3 conselhos que podem servir para você ou não, não quero que sejam tomadas como verdade absolutas, quero que você reflita sobre eles e, se for cabível para você, você aplique em sua vida. Desde muito novo, eu sempre vivi de acordo com as expectativas dos outros. Sempre fui uma pessoa em potencial a desenvolver qualquer tipo de habilidade, não porque eu era talentoso ou porque eu era extremamente inteligente, mas sim porque eu era extremamente esforçado, focado e determinado. E a partir do momento que eu coloco algo em minha mente, é aquilo que eu quero e pronto, não existe margens para erro. Eu fui criado assim. Eu desenvolvi essa mentalidade graças ao esporte. Sou atleta de natação, então eu vivo bastante essa questão de vencer, é importante, de treinar, manter uma constância, ser motivado e disciplinado. E desde pequeno eu carrego isso comigo. Hoje, eu entendo os pontos bons e os pontos negativos que isso trouxe à minha vida. Desde pequeno, essa influência, essa constante cobrança de que, Yuki, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Eu não entendia, eu apenas fazia. Isso tem a ver com clareza própria, tem a ver com como você se enxerga diante da sua realidade. Quando não temos consciência de onde estamos e nem para onde vamos, optamos por aceitar o que as pessoas ao nosso redor acham certo a se seguir, pois nós olhamos essas pessoas como referências que têm uma visão mais ampla ao nosso ver. Mas não poderíamos estar, muitas das vezes, redondamente errados, pois a partir do momento em que você adota isso, você acaba perdendo você mesmo ao longo do caminho. Isso aconteceu comigo. Eu me tornei tão produtivo, tão focado, tão determinado, que eu esqueci de fazer a real pergunta para mim mesmo: é isso realmente o que eu quero? E demorei a responder isso, porque eu estava no modo automático já. Era subia no pódio, treinava, nadava, estudava, fazia prova, fazia campeonato, fazia um monte de coisa, mas eu não pensava, eu só fazia. O meu eu já estava extremamente ofuscado. E aceitar o eu é uma coisa muito difícil, porque quando eu fui mostrar a minha real face para o mundo muito tempo depois, eles ficaram abismados, pois viram uma pessoa extremamente diferente do que elas criaram em sua mente. Eu não era aquele cara extremamente radical, eu não era aquele cara extremamente inteligente, eu não era aquele cara extremamente empenhado. Eu era o cara que fazia tudo na média, com a fome, a constância. Uma habilidade que eu sempre tive foi a resiliência e a constância. E carrego isso comigo até hoje porque é um fundamento muito importante. Primeiro, constância. Segundo, resiliência. Quando você aceita a si mesmo, você tem um leque de oportunidades, não exterior, mas interior, tão forte que é libertador.
Mas você pode estar se perguntando, tá, em qual ponto da minha vida eu deixo o meu eu morrer e dou margem a essa versão que criaram de mim e que pensam que aquele é o ideal, aquele indivíduo é o que eu quero ser quando eu tomar consciência do meu eu real. Isso tem a ver com família. O nosso primeiro meio social é a família. São as primeiras pessoas que convivemos, são as primeiras pessoas que nos julgam, são as primeiras pessoas que colocam expectativas na nossa vida, mesmo sem saber que muito tempo depois essas expectativas podem ser frustradas. Provavelmente você já se deu conta por aí de algum indivíduo que falou: eu vou ser advogado porque meu pai quer que eu seja advogado, eu vou ser médico porque meu tio quer que eu seja médico, eu vou ser engenheiro porque da minha família todo mundo foi engenheiro. Você está seguindo um cronograma que faz parte de uma linhagem feita para você se enquadrar. E se você fugir daquilo, você acaba se tornando a ovelha negra da família. Então, tome cuidado. Também pense muito, porque você vai desagradar muita gente quando você assume ser você mesmo. Posso falar isso por mim mesmo. O meu eu real não é um indivíduo social. Gosto de ficar em casa, gosto de ficar estudando, gosto de ficar assistindo vídeo, gosto de ficar produzindo. Eu fui bastante julgado e eu não ligo disso, pois isso me deu uma paz profunda, saber que eu estava vivendo uma vida de plenitude e serenidade, uma calmaria. Eu escutei umas muitas e boas que falavam: você é ignorante, você é ingrato. E na verdade eu só não queria fazer parte daquele meio social porque não faz parte dos meus valores reais e não dos valores que colocaram em mim pensando que eu ia aderi-los. O nosso segundo meio social mais importante que mais influencia em nossas vidas é a escola e os amigos. Passamos a maior parte das nossas vidas na escola, ou pelo menos a parte mais importante da nossa vida, que é a infância e a pré-adolescência, onde nossos valores são moldados. É ali onde a maior parte do nosso comportamento se constitui. E se você não souber distinguir isso, na verdade ninguém sabe, porque na infância a gente só quer curtir e viver a influência dos outros, um coleguinha, um amigo e por aí em diante. Porém, nessa fase, você torna-se consciente da realidade, mas se torna péssimo em fazer escolhas. Quem tem essas habilidades ainda jovem, se dá bem. Quem não tem, vai aprender isso ao longo do tempo, ou muitas vezes nem aprende. Mas é nesse ponto aí onde você encontra o real mundo, a real realidade, onde você encontra pessoas que pensam diferente de você, pessoas que pensam iguais a você e por aí em diante. É ali onde você se molda, mas também é ali onde você se perde. Se você não for forte de caráter, não for forte de disciplina e for forte de comportamento e personalidade, você vai perder o seu eu com facilidade. Porque se tem uma coisa que esses ambientes são bons, é criarem cópias. São ambientes de pluralidade? São ambientes de pluralidade. Contudo, esses ambientes acabam criando mini cópias das pessoas mais influentes dentro dessas bolhas. Por mais que a pluralidade e a diversidade seja boa, ela é ruim até o ponto que ela ofusca o seu brilho. Eu já fiz parte dessas bolhas. A minha bolha foi diferente da grande maioria, pois eu vivi em uma bolha de atletas. As pessoas que estavam naquele ambiente buscavam alta performance, a disciplina, o foco e a constância, e eu me tornei uma cópia das pessoas mais influentes desse meio. Contudo, quando eu caí por realidade, percebi que não era aquilo que eu queria integralmente na minha vida. Tinha outras coisas mais importantes para mim. Quando você vence esses dois meios, que é o familiar, que é o mais importante, pois esse tem ligação emocional com você, e seu meio social, amizades, escolas e por aí em diante, você consegue ter a conclusão de que você chegou na liberdade. Porque você consegue identificar os padrões de pessoas que querem moldar você e também consegue identificar os padrões de pessoas que não são elas mesmas, elas apenas vivem de uma forma que é para agradar outras. E quando você entende isso, é libertador, porque você consegue ficar sozinho, aproveitar sua solitude. Não é se deixar influenciar de forma inconsciente, mas é se deixar influenciar de forma consciente, pois você identifica que tal coisa que te influencia pode ser bom para você. E só testando você irá saber, por isso você deixou ser influenciado.
Já que esse vídeo está chegando ao final, eu irei te dar 3 conselhinhos básicos que valerão para a vida toda caso você aplique, mas caso você não aplique também está tudo bem. Mas eu vou falar algo que eu aprendi ao longo do tempo. O primeiro conselho é: construa relacionamentos com base na lealdade. Hoje em dia, vivemos como brinquedos nas mãos das pessoas. Somos usados, manipulados, em tudo em prol de uma missão dos outros e não da nossa missão. Encontrar amizades reais e leais hoje em dia está cada vez mais difícil, porque você vale o que tem, então, se você não tem nada, você não vale nada. Vivemos num mundo erroneamente degradado pelas coisas materiais, onde você é sufocado pelaquilo que você tem. O seu brilho interno vale menos do que o seu brilho externo. Se você tem correntes cravejadas, relógios caros, mora em uma casa extremamente boa, você é visado como um indivíduo de valor, mas caso você não tenha isso, você é extremamente mulambento. E o valor que você pode agregar na vida de alguém é extremamente anulado, pois você não tem nada. O segundo conselho: a saúde é um patrimônio em degradação. Acredite se quiser, eu já fui um jovem bastante doente também. Já tive um problema de hipertensão, quase morri uma vez, fiquei internado e ali eu entendi que a saúde é um patrimônio em degradação. Sabe aqueles prédios que em 1800 e alguma coisa eram extremamente lindos, mas não foram cuidados ao longo do tempo, então acabaram se degradando? A nossa saúde é assim: se você não cuida ao longo do tempo, ela se degrada e mais rápido ainda ela vai se corroendo. Então, cuide do seu bem-estar físico, mental, emocional, espiritual, por aí em diante. O terceiro conselho é: todos os caminhos levam à morte. Então, ouse tentar. A gente se preocupa demais com o que fulano vai pensar da gente, porém no final, eu e o fulano iremos para a vala. Então, tente, cara. Não ligue se vão julgar, porque tanto você e o fulano vão morrer no final da vida. Talvez você se arrependa de não ter tentado, porque ficou com medo das criticazinhas que fulano poderia fazer pra você. Cuidado, isso prende demais você aqui, ó. Se importar demais com o que os outros vão pensar. Ou muitas das vezes, se achar especial demais, pensando que você é o centro das atenções, que os holofotes estão todos focados em você e talvez nem estão focados em outra coisa que pode ser ou não ser mais importante ou menos importante. Isso vai do que as pessoas ao seu redor julgam ser importante ou não. Mas você acaba se cobrando tanto, pensando que todo mundo está olhando para você, que você não tenta. E uma coisa para te dizer: sempre vão te julgar e sempre vão falar de você. Mas vai ficar por aí. O que importa é que você tente e vai até o fim. Naquilo que você escolher, tentar. Bom, esse vídeo ficou meio longo, né? Essa foi uma firula bem longa, foi uma profunda reflexão, não só para mim, mas eu espero que seja para você também. Eu vou ficando por aqui, se inscreva no canal e até a próxima.